Boa tarde a todos, estamos aqui no podcast Diverty com os nossos developers João V e João Florindo e hoje vamos falar sobre back-end versus front-end development. Eu começo já com a questão que é, eu estou a pensar em aprender a programar e por onde é que eu devo começar? Back-end, front-end, full stack? Eu posso começar. Portanto, vais aprender a programar. Sim. É da minha experiência que se deve começar mais por uma linguagem de back-end. Ok. Esta experiência vem basicamente daquilo que foi o meu ensino. Ok. Começou no secundário e depois mais na universidade. E só depois de os conhecimentos solidificados com linguagens de back-end, nomeadamente de C e Java, é que depois tivemos cadeiras de front-end. Portanto, isto ainda quando estavas a estudar? Ainda quando estava Só a para estudar. contextualizar, há quanto tempo é que isso foi? Isto foi portanto, eu comecei em 99, portanto, entrei para a universidade em 99. Ok. Há 21 anos. E tu, João? Pronto, eu sou o João Levi. Eu pessoalmente não sou um apreciador de front-end. Ok. Pessoalmente. Portanto, eu vou-te dar assim a opinião mais de acordo com os meus gostos, que era isto pela zona do back-end. Ok. E porquê é que para começar se deve começar pelo back-end? Fornece melhores bases? É assim, isso depende muito do caminho que tu queres seguir e aquilo que tu gostas de fazer. É como tudo na vida, de certa forma. Portanto, depende muito do trilho que tu queres seguir. São duas áreas um pouco diferentes uma da outra. Em que aspectos? Em que é que são diferentes? O back-end é uma linguagem ligada muito com a construção da lógica e em pôr um negócio em instruções. E a parte do front-end é mais a representação dessa lógica de negócio numa interface visual com a qual tu consigas ter uma boa experiência. Portanto, são duas áreas. Eu vou meter aqui, vou arriscar aqui e dizer que eu não acho que uma seja mais difícil do que a outra. Sim, complementam-se. Sim, mas pronto, eu já sei que o meu primeiro sénior me vai bater depois disto, porque ele achava que o front-end era só fazer desenhos. Portanto, Sim, mas pela minha experiência de uma ótica de negócio e de mercado, pá, o marketing é muito importante hoje em dia e existem casos em que tu só por teres o melhor visual e a melhor comunicação, não necessariamente em software, mas em várias outras indústrias possam não ser tão software intensivas, em que tu tens um bom front-end, digamos assim, te pode garantir sucesso. Portanto, eu estou contigo. Não te deixes ser abatido completamente pelo teu primeiro sénior. Isso é verdade. Isso é verdade. E se estivermos a falar com um cliente, portanto, a pessoa que vai pagar pelo produto, normalmente isso é o que conta mais. O front-end. É o front-end. Ok. Porque até haver uma interface com o utilizador, toda a estrutura que é montada normalmente pelo arquiteto, pelos programadores de back-end, é uma coisa que realmente não diz muito ao cliente final. Até ele ter uma interface onde ele possa fazer meia dúzia de cliques, se for o caso de cliques, ter uma aplicação para um tablet, ele não sabe o que é que está a passar. Portanto, toda a infraestrutura, seja na in-house, in-premises ou na cloud, ele não se apercebe da dimensão e da complexidade e de todo o trabalho que é necessário montar para que no fim todos os serviços que servem essa interface estejam Funcionais, ligados, operacionais. Exatamente. Portanto, ele vai começar a criticar, não isto, criticar não no mau sentido, ele vai começar
a sua primeira opinião, o primeiro impacto é sobre o que ele está a ver. Portanto, Certo. o que é que se ouve dizer na nossa área? Muitas das vezes nós, programadores, em conversa de café, para aliviar a nossa dor do que foi uma reunião com um cliente, Sim. ele chega à sala e diz não gosto daquela cor, mas o que é isto? Não gosto desta cor. E porque realmente ele não tem que se importar com todo o trabalho que demorou se calhar meses a desenvolver. Ele simplesmente vai pagar por um produto final e ele quer uma coisa que salta à vista, porque é aquilo que vai realmente, é que ele vai pagar e é aquilo que vai para os clientes dele. Não é? E aquilo que ele vai ver no fundo, não é? Ou seja, a interação com a maior parte das pessoas que usam software é sempre o front-end, não é? Há coisas que eles vão apreciar mais cedo ou mais tarde, que é a velocidade dos processos e tudo mais, mas exceto isso, mesmo que as coisas estejam mal implementadas ou mal feitas, a pessoa final ressente-se mais como as caixas estão postas, como há uma palavra para isso chama-se user experience, como é user experience do produto. Sim. Acham que estavas a dizer que muitas vezes o cliente preocupa-se com o que é entregue em termos de front-end, porque é o mais visível, efetivamente. Acham que isso pode criar problemas, às vezes, na medida em que quando o cliente não é alguém com esse conhecimento técnico, pronto, possa não perceber a complexidade que está no back-end e, portanto, fazer requisitos, digamos assim, demasiado rápidos, ou seja, preciso desta página a fazer isto sem ter noção do que está por trás Isso é um problema muito recorrente quando. Vamos lá ver, é assim, quando normalmente alguém está à procura de fazer um produto, hoje em dia é feita uma equipa e a pessoa que faz essa comunicação entre o cliente e a equipa tem essas competências que amplia a visão do cliente ao ponto de ele perceber que tudo é importante, não é? Mas em ocasiões ou em coisas, casos excepcionais, podemos dizer assim, ou pouco excepcionais, infelizmente, em que se lida com a pessoa diretamente que não tem essa visão, nós recebemos essa responsabilidade de comunicar com o cliente e lhe Sim. explicar, olha, é assim, é muito bonito ter duas rodas a rodar no coisa, mas se isto não funciona, podes ter as duas rodas a rodar e não funcionar, portanto. Sim. Ok. É muito nessa base. Mas voltando aqui ao capítulo da aprendizagem, Florindo, começaste por falar que achavas que era importante começar pelo back-end e falaste um bocado da tua experiência, que tinhas começado em C e em Java. Fiquei com a ideia que ias falar um bocado da transição, digamos assim. Sim, portanto, o programa, normalmente um programa universitário tem que cobrir As duas coisas? tem que cobrir as duas Ok. coisas e Sim. cobre, por exemplo, o desenho de base de dados. Ok. Portanto, normalmente esta tarefa recai sobre ou um analista funcional ou sobre um programador de back-end. Hoje em dia, e vê-se isso com alguma frequência, não há espaço nas equipas para ter um analista funcional, então o programador de back-end faz várias responsabilidades, tanto na área da arquitetura, do projeção de todo o sistema, no desenho da solução, portanto recebe os requisitos do cliente e começa a planear tudo, portanto Sim. toda a documentação técnica também fica a cargo do programador de back-end, que tem que ter este conhecimento. Ok. Quando não há, portanto, estes perfis na equipa. Há perfis como analista funcional e analista de sistemas que fazem normalmente estes papéis em equipas maiores. Ok. Por vezes em equipas bastante grandes ou projetos de alguma dimensão, o que se faz é entrega-se a análise de requisitos a uma equipa Sim. de analistas e depois de eles terem desenhado toda a aplicação, de terem criado toda a documentação, é entregue, por exemplo, a uma equipa remota, provavelmente poderemos até introduzir o tema de nearshore, em que é entregue a uma outra equipa no estrangeiro todo o desenvolvimento. Ok.
Pronto, isto é possível em equipas, em projetos de grande dimensão. Em projetos de pequena dimensão, normalmente um programador de back-end tem estas responsabilidades. E na universidade temos cadeiras tanto de base de dados, como das tais linguagens de programação, como o Java, o C. Se calhar, muitas pessoas não conhecem o Delphi, mas é outra linguagem que eu aprendi. Mais ancestral. Por exemplo, SQL é necessário. Sim, isso é de bases de dados. Base de dados, exatamente. E, portanto, só depois de termos estas bases, consolidar um pouco estas bases, é que partimos para cadeiras para explicar o que é o HTML, para explicar como é que se coloca conteúdos numa página, como é que eles devem estar dispostos. É claro que, no meu caso, por exemplo, foi uma competência que eu fui desenvolvendo gradualmente, mas nunca a desenvolvi por completo. Eu não tenho muita facilidade em criar, portanto, daí é necessário haver pessoas como web designers que conseguem do nada criar coisas espantosas e com um grande mérito, porque eu sei a dificuldade que é para mim olhar para uma página em branco e criar qualquer coisa do nada. Eu gosto mais de requisitos, de lógica de negócio, desenho de base de dados, tudo isto. Mas sempre ao longo do meu percurso, sempre fui mais um programador de back-end, mas sempre dei uma perninha, porque tenho os conceitos cimentados do que é o JavaScript, como é que funciona, os CSS. Provavelmente, se eu quisesse fazer qualquer coisa, teria que ir ler, estudar um pouco mais de CSS3, porque houve uma evolução natural, o HTML5, JavaScript, TypeScript, todo um conjunto de frameworks. Costuma-se dizer entre nós, programadores de back-end, em jeito de brincadeira: oi, entretanto já saiu mais 2 frameworks de JavaScript, de front-end, porque é uma contínua evolução. E no back-end não acontece o mesmo? No back-end, na minha opinião, acontece o mesmo, mas não com tanta frequência. Não a uma velocidade. Portanto, existe uma atualização das frameworks, existem formas das frameworks tentarem melhorar o trabalho do programador. Sim. Mas penso que não existe, porque é um trabalho bastante complexo, criar uma framework. E que depois o programador se diga seja útil. Está aqui, exatamente, que diga: olha, está aqui uma boa coisa para começar a trabalhar, isto aqui vale a pena investir o meu tempo e aprender. E depois alguém que anda há muito tempo no mercado, alguém que já tem muitos anos disto, vai à procura do feedback em fóruns, vai à procura de quantas releases é que estão a ser feitas daquela framework, vai perceber os issues e os fixes de versão para versão, e se a comunidade está interessada porque quanto maior for a comunidade em volta dessa framework, mais sucesso ela irá ter, e mais aposta da equipe que está a criá-la em criar novas features. Sim. Pois, bem, acho que podíamos entrar aqui pelas linguagens, mas que se calhar isso daria tema para toda outra conversa. Portanto, eu vou fazer uma pergunta prática, que é o que me interessa na verdade. Em termos monetários, qual é a área onde eu posso ganhar mais dinheiro? Ou se não é linear, ou seja, se posso ganhar bom dinheiro nas duas? É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, porque qualquer pessoa ambiciona melhorar tanto a nível profissional, e isso, claro que se melhorares a nível profissional irás ter melhores ordenados. Sim. Mas o que acontece é que para lá chegares, portanto, independentemente de uma ou de outra, tens que ter uma força brutal, uma força de vontade brutal para aprender e estar no topo. Isso vem à custa de muita coisa, nomeadamente de um estudo constante. Se uma ganha mais que a outra, daquilo que foi a minha breve análise, não, anda ela por ela. É claro que podemos introduzir aqui o full stack. O que é o full stack? É alguém que domina ambas as áreas. Portanto, normalmente quando se fala em full stack developer, fala-se em, se fizeres uma pesquisa, vais encontrar logo
um full stack relacionado com tecnologias web. Aliás, quando se fala em back-end e front-end, hoje em dia se está a falar sobre web e não é válido. Podemos ser programadores de back-end, Sim, por exemplo, em projetos como atualmente estamos em IoT, e não ok. haver sequer um front-end. São dispositivos sensores de tempo de umidade, de proximidade, de pressão, Ok. que estão ligadas, seja por Bluetooth, seja por wireless, seja a um sistema que adquire esses dados, e depois tem um conjunto de APIs, todas desenvolvidas por profissionais, programadores de back-end, e estão, por exemplo, só a recolher dados para depois lançar a alarmística, e isto não tem a necessidade de haver front-end. Não tem um utilizador final Portanto, que requeira um acesso aos dados não, organizado, poderá bonito. ter. Sim, Aliás, convém haver, mas estou a dar um exemplo na medida em que existem várias utilizações ou casos práticos onde não tem que haver uma interface. ok. Portanto, isto Sim, tem tudo a ver daquilo que é, na minha opinião, claro, a necessidade do mercado. sim, Se por acaso no mercado houver uma urgência para um perfil de front-end, provavelmente, e na mesma empresa onde tu estás, sim. na mesma empresa onde no ano anterior foste considerado, por exemplo, um excelente profissional e tiveste prémio, mas se houver uma necessidade emergente naquele momento em que é necessário um programador de front-end, e se essa pessoa for apta, e claro que isto assumindo que passou nas entrevistas e tudo mais, e que prestou as suas provas, provavelmente até pode vir a ganhar mais do que tu, porque há uma necessidade emergente da empresa, tem-se que comatar E aquilo. depende um bocado também das condições de mercado. Sempre. Qual é a procura por tipos de programadores, qual é a oferta. Certo. A partir de onde houver mais escassez pode haver mais dinheiro. Exatamente. Mas De uma forma geral ganham a mesma coisa. Daquilo que foi a minha percepção ao fazer uma breve análise no Google. sim, mas pergunto-te e Levi, para os dois, na verdade, mas o que é que tu achas? Como o João disse, em qualquer uma das áreas é preciso uma grande força de vontade e um estudo contínuo. E se achas que a pessoa deve adaptar a sua escolha também um bocado às suas características, ou seja, pode haver pessoas que gostam mais de back-end, outras de front-end, e que isso pode ser um fator com algum peso a nível do alcançar o sucesso. Acho que isso acontece um bocado para todas as áreas na vida. O que é que tu achas relativamente a estes tópicos especificamente da programação? Assim, a nível de rendimento, Eu falo se calhar mais na capacidade de ter essa força de vontade, porque para mim é bastante notório que as pessoas devem fazer algo que gostam para se conseguir dedicar mais. é assim, isso é uma pergunta no sentido em que o que é que tu gostarias de fazer, não é? Isso tens que ver mais experimentando as duas partes e perceberes qual é que é aquilo que encaixa mais contigo. Certo. A nível de rendimento, é tudo uma questão de oportunidade, como o Ok. João estava a dizer. Ou seja, dependendo da oportunidade, é uma questão de procura-oferta e não tanto uma questão de conhecimento em muitos casos. Portanto, Ok. Achas que se eu gostar claramente mais de back-end, mas que o mercado ofereça mais dinheiro em front-end, por exemplo, não achas que o facto de eu gostar muito de back-end me vai permitir ter muito mais empenho a estudar e, portanto, tornar-me um profissional muito melhor nessa área do back-end e, portanto, ser mais valorizado? Porque a minha questão é, ou seja, imaginemos que o front-end, por exemplo, tem muito mais procura do que o back-end neste momento específico do mercado e que a oferta não é grande, ou seja, há uma grande escassez, os valores sobem, mas que eu sou muito bom técnico de front-end, de back-end, ok? Se essa qualidade que eu tenho devido a anos de experiência e a muito empenho se acaba por não me valorizar mais do que só a necessidade do mercado, digamos assim. se o teu objetivo for ser valorizado, então tens que estar sempre a correr atrás da oportunidade.
Ok. Eu acho que o segredo não é. Acho que quase um dos segredos da vida, uma vida feliz e estável, estás a fazer aquilo que tu gostas, mais do que estás à procura de ser valorizado. Certo. Também acho que é muito difícil uma pessoa viver constantemente atrás da oportunidade, ou seja, escolher fazer aquilo que é mais valorizado em vez daquilo que gosta. Porque é, em muitos casos, uma área um pouco exigente e é em muitos momentos mais desafiantes e em que há mais pressão. É possível que estás a fazer uma coisa que tu não gostas, estás a fazer porque queres ser valorizado e aquilo que está-te a correr mal, estás com muita pressão em cima, como é que tu te vais sentir naquele momento? É muito melhor tu aceitares que vai haver os altos e baixos, na minha Sim. opinião, E fazes o que e gostas. fazes o que tu gostas. Claro que também tens de escolher algo que seja viável, não é? Sim, sim. No sentido em que, por exemplo, um programador de Java de back-end não terá dificuldades em encontrar trabalho, ainda mais se ele estiver muito motivado e tiver as mínimas capacidades necessárias, não é? Ok. Portanto, eu acho que ia mais por aí. Ok. Bonito. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, eu concordo com o que o João disse. Concordo em tudo o que o João disse. Mas existe um mas. Existem várias fases da nossa vida. Eu claramente estou numa fase diferente da do João. Partilho o otimismo dele. Mas por vezes nós não conseguimos fazer o que gostamos. Por vezes nós temos que nos mentalizar que é uma fase e isto vai melhorar. E portanto, poderás estar numa empresa que consideres bastante boa, podes sentir que é lá que tu pertences, mas naquele momento foi-te dado uma responsabilidade e um projeto que tu não gostas. Ok. Portanto, a forma que tu tens que lidar com isto é tentares encontrar um gosto, algures, nesse projeto, que é uma forma de conseguires levantar de manhã e Sim. tentares te motivar de alguma forma e pensares isto é passageiro e começar a trabalhar logo no amanhã. Uma forma de tu arranjares argumentos para depois mostrares à empresa que estás disposto e que já tens os requisitos necessários para passar para outro projeto onde irás sentir e demonstrar que irás ser uma mais-valia do que no projeto onde não estás, já não estás satisfeito. Sim. E, portanto, acima de tudo, por isso é que eu disse que concordava com o João, é necessário a gente sentir-se satisfeitos com o que faz. Quando não é possível, pronto, é ir à procura de outro desafio para te manteres empenhado. Acontece por vezes ficares entre uma boa proposta e algo que tu gostavas de fazer. Sim. Pois. E portanto, aí vem com a experiência e com aquele momento que tu estás a sentir. É um momento. Sim. Ok, percebi. Pronto, agora aqui em jeito para finalizar, não tocámos no ponto full stack e queria só dizer uma opinião e também saber a vossa. Imagino que não seja fácil conseguir conciliar as duas coisas, o back-end e o front-end. Já ouvi dizer que é um mito, que não existem pessoas totalmente full stack que consigam ser excelentes nas duas áreas, mas acho que é possível. Repara, existem hoje em dia muitas, da parte do back-end, existem muitas frameworks que auxiliam esmagadoramente a maioria do pessoal a ser full stack. Struts, JSFs, JSP, nós estamos a trabalhar com Vaadin. O Vaadin é uma framework que nos permite fazer o front-end só com Java. Ok. É uma inovação ou uma versão seguinte do Swing e do JavaFX e que está em muitos clientes grandes hoje em dia. Ou seja, hoje em dia o full stack, que é fazer parte do back-end e do front-end, está cada vez mais Viável. embebido dentro da tua área.
alguém que trabalha com JavaScript no back-end rapidamente torna-se full stack porque é uma linguagem que já é usada no front-end também. E essas frameworks que falaste também vieram auxiliar? Essas frameworks vieram auxiliar o pessoal de Java a fazer o trabalho de full stack dentro da área de conhecimento de Java deles. Ou seja, eles não precisaram de se tornar completos full stack developers para desempenhar um papel de full stack no projeto deles. Não é, João? O que é que tu... Por acaso tenho uma opinião semelhante à tua, mas acrescento que ainda mais ter mais proximidade com aquilo que foi questionado. Se é um mito. Não é um mito. Existem profissionais full stack excelentes, mas isto vem à custa de muitos anos de experiência. Um full stack é alguém que domina ambas as áreas. Sim. E, portanto, é um que tem que ter um conhecimento, lá está como eu comecei, de desenho de uma solução, pensar logo na raiz, na arquitetura, porque ele sabe que é ele que irá, se ele for one man show, que existe, portanto, one man show, a pessoa que irá fazer ambas. Existem muitas pessoas com esta responsabilidade, portanto, ele vai preparar toda a infraestrutura de back-end, porque ele sabe que irá fazer o front-end. Portanto, ele vai ter que pensar logo em muitas situações, muitas, tanto os requisitos funcionais como não funcionais. Portanto, tem que ser alguém sénior, com um gosto de ambas as áreas. Portanto, tem que ser alguém que domine ambas as áreas. O João falou das frameworks que ajudam, é verdade, ajudam bastante, mas um programador de back-end que se agarra a uma destas frameworks, como por exemplo o Vaadin, no meu caso, por exemplo, posso dizer que se calhar depois é necessário trabalhar as CSS. É necessário trabalhar para ficar bonito, é necessário, portanto... Ou seja, não é considerado um verdadeiro full stack, na medida em que o front-end não é... E mesmo um front-end developer, que ao longo dos anos e com a sua experiência vai ganhando traqueios para perceber muito sobre user experience, como o João falou, saber quais são os campos. Esta área que normalmente está sempre ligada ao front-end é uma área muito trabalhada e que vem à custa de muitos testes com pessoas ao acaso. Portanto, quando se trabalha num front-end, são necessários montar inquéritos, testes a pessoas e dizerem, metem a pessoa em frente a um front-end e dizem, agora faz do ponto A ao ponto B, faz esta, e eles vão recolhendo informação. Portanto, isto é um analista de user experience que se faz isto. O front-end, um programador de front-end poderá começar ao longo dos anos e à custa de muitos trabalhos que fez, começar a perceber o que é utilizar, qual é o caminho, exatamente. E poderá ganhar também, porque cresceu consigo, competências de web designer. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que um back-end normalmente eu não tenho. Portanto, eu posso, como o João estava a dizer, usar estas frameworks que me vão auxiliar a montar um front-end, mas no final falta um special touch. Que é à custa das CSS. E ter aqui uma ajuda especial que nós não vamos ter mesmo que queiramos. Nós, programadores de back-end. Bem, quero agradecer-vos pela presença no podcast Cleverty, foi fantástico. Obrigado por esta conversa. Tocámos aqui em tópicos importantes, o back-end, o front-end e o full stack. Quais são as principais diferenças, como é que deve ser feita a aprendizagem e também as diferenças práticas em termos monetários. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado também eu. Até uma próxima. Até a próxima.